Fala galera, estamos começando aqui mais um episódio do JCast, aqui no canal que fala de finanças de forma simples e sem financeiros. Fernandinho de volta depois de uma semana Uma gripe violenta. Não, você tá faltando muito, cara. Doente, depois férias. Como é que nós vamos fazer? Preocupa não, vou faltar mais ainda, relaxa. Vai dar tudo certo. Quem que nós vamos conversar aqui hoje? Pois é, vamos conversar com a Carla Campos. Eu cismei que ela chama Renata, não sei de onde que eu tirei isso, mas... Chama Renata. Vai ver que é isso então. Se eu errar durante o podcast, já fica o pedido de desculpas aí. Mas vamos conversar com a planejadora raiz hoje, né? Às vezes a gente conversou aqui ou com uma pessoa muito especialista em seguro, ou com uma pessoa muito especialista em previdência, ou muito especialista em investimento. Hoje a gente vai falar, eu acho, um pouco mais de planejamento como um todo, que entra em todos esses temas aí também, né? A pessoa atua com planejamento, né? Então, Carla, bem-vinda, conta pra gente aí, né? Como é que você... A gente tá falando aqui que é planejadora, consultora, mas como é que você se apresenta, né? Bom dia, gente. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. A oportunidade, né, de alcançar outras pessoas aí. Bom, a minha forma de atuar com planejamento, ela é bem controversa. Eu adoro gastar dinheiro. Eu acho que as pessoas não têm que ficar acompanhando tantos investimentos, então seguro também entra nessa questão, mas eu gosto de vender aquelas apólices bem baratinhas, tudo ao contrário do que o pessoal faz, né? Mas é justamente por isso que eu acredito muito no equilíbrio da gente cuidar do nosso dinheiro de uma forma leve, sem viver para isso, né? Eu acho que é justamente trazer a tranquilidade de tirar isso da nossa cabeça. Então é mais ou menos por aí. E eu costumo começar aqui o nosso bate-papo perguntando o seguinte: como foi que você teve, quando foi ou como foi que você teve o primeiro contato com o mercado financeiro, né? Como que começou a sua jornada? Você se lembra? Teve algum fato que realmente marcou sua trajetória? O primeiro contato foi através do Renato, aí o motivo de estar me chamando de Renata, mas através do meu marido, porque ele é corretor de seguros já há muitos anos. Então, ele trabalhava em uma empresa e lá a gente tinha vários eventos, né, as premiações e tudo mais. Então, você acaba conhecendo bastante gente, começa a conversar muito e é uma área muito legal, né? Então, meu primeiro contato foi a partir daí. Fui conhecendo as pessoas, fui entrando no assunto. Era uma empresa que incluía muita família, então, até para a gente estimular ali o cônjuge a fazer vendas, a gente também precisava entender um pouquinho do negócio. Foi isso. E hoje, né? Hoje você estava contando aqui um pouquinho pra gente o que te impulsionou, né? Você começou você fazia outras coisas, né? Você nem sempre mesmo quando você teve o primeiro contato, não foi a primeira vez que você começou a atuar como profissional nessa área, né? Não. Você teve um caminho aí, que mexeu com o comércio, né? O caminho foi longo. Eu sou turismóloga de formação, eu trabalhei com comércio exterior durante muitos anos, depois eu abri uma cafeteria, agora eu estou planejadora financeira, mas foi um caminho longo. Nesse meio tempo, em 2019, eu abri um cafés especiais, tinha um coworking, né, e aí veio a pandemia. Quando isso aconteceu, deu lockdown, não valia a pena para mim continuar trabalhando por delivery, a margem não cabia ali. Eu fui chamada para entrar numa outra seguradora também. Então eu comecei nessa parte de seguros, mas na hora que a gente ligava para o cliente, ele falava, a gente se apresentava como planejador financeiro. E na hora da visita, eu parava ali, eu parava no seguro, e aquilo me incomodava muito, porque o cliente também ficava incomodado. Ele, mas e o resto? E aí nisso eu fui correndo atrás do resto. Tinha que buscar, né? Porque a vida não é uma caixinha só, né? É um mix, né? A gente costuma usar... A gente tem uma meta aqui de fazer pelo menos 15 metáforas, analogia, qualquer coisa. Então a gente costuma falar que a vida das pessoas financeiras é como se fosse um armário, um guarda-roupa, né? Tem várias gavetas, né? Não é uma gaveta só. E aí acaba que é um pouco disso, né? Você fica travado numa gaveta só, e aí você viu a necessidade de destravar as outras gavetas ali, né? E aí veio as suas certificações, né? Hoje você é uma profissional, a gente estava fazendo um para casa aqui, né? Certificada, né? Sim, eu tenho sério. Eu corri atrás
ter a certificação de especialista em investimentos, tem o SUSEP também, justamente para abraçar todas essas etapas do planejamento financeiro. E eu tô vendo aqui, né, tem uma ligação, tem a Asus, tem a Stoa, tem a Carla. Como é que mistura tudo isso aí? Quem que é quem nessa história aqui? Explica isso aí pra gente. Tem de tudo um pouco, na verdade, porque esse ponto que eu estava comentando, que eu comecei em uma seguradora, eu acho que é super importante, eu não me adaptei. Eu comecei lá, mas tinham metas muito agressivas, às vezes para a gente tentar vender algo que nem sempre cabe naquele cliente, naquele perfil de cliente. E eu sou uma pessoa que compra muito a ideia do seguro, eu acho que todo mundo precisa. Quem menos tem, inclusive, é quem mais precisa, né? A pessoa está extremamente exposta. Então, eu comecei a ficar incomodada com isso e eu fui buscar outras alternativas. Me desvinculei disso e fui para o mercado. Então, eu fui conhecer todas as outras seguradoras, o que todo mundo oferecia, como que eu poderia agregar e ajudar aquelas pessoas que não tinham um poder aquisitivo tão alto. Aí primeiro veio a Stoa, né, que é uma plataforma que me ajuda a fazer a gestão dos clientes. Então, eu sou uma parceira deles, mas atuo de forma totalmente independente. E nesse meio do caminho também surgiu a Asus. Eu até deixei por um período ali o link na minha bio para a pessoa poder fazer uma cotação para ela meio que se aventurar ali, sabe? Molhar o pezinho na água, ver como que funciona, qual que é o preço de um bom seguro, com boas características técnicas. Então, na verdade, foi algo que eu falei nos stories e puxou para lá, mas não tenho É uma das fidelidade. casas que você trabalha, né? Exato. Mas você no seu trabalho, vai contemplar, avaliar se a Asus, inclusive, vai ser a melhor opção ali para o cliente. Sim, né? Nem sempre vai ser. Eu acho que é uma boa porta de entrada para várias pessoas, mas no tete-a-tete, no planejamento financeiro, eu não defendo nenhuma bandeira, não. Legal. E até te contando uma curiosidade, eu acho que você não sabe, talvez não tenha te falado. Eu conheci a Stoa, que veio, assim, falando que a gente que está aqui em Belo Horizonte, né? Então, para quem está ouvindo a gente em outros lugares, a gente está gravando em Belo Horizonte. E aqui em Belo Horizonte a gente costuma falar que é uma roça grande, né? BH é uma roça grande. Não tem metrô, né? Então, é literalmente uma roça grande. Então, o outro dia, uma pessoa veio aqui, é um parceiro da Stoa, e falou assim, cara, vocês precisam conhecer a Stoa. Eu falei, legal, me passa o contato aí, depois a gente vai marcar. E acabou que na rotina do dia a dia a gente não entrou em contato. Aí teve um almoço, né? Aí eu conheci o Renato e o Renato falou de você. No outro dia veio o Matheus J gravar aqui. E aí eu falei, na hora que acabou o podcast, eu falei, Matheus, me passa um contato de algumas pessoas, né? Alguém que fala bem, alguém que tem conteúdo. Ele falou, vou te recomendar a Carla. A Carla fala super bem. Eu falei, mas ela já está agendada. Inclusive, já estava agendado o dia que ele passou o seu contato. Eu falei assim, então, a conexão, né? E o Renato tinha falado de você também lá no almoço. Então, assim, olha, uma série de coincidências. Então, realmente, a gente tinha que falar com você, tá? O Jota também, ele é brilhante. Eu sou fãzaça dele. Foi muito bom o bate-papo com ele aqui. Então, quem perdeu, já acessa aí, viu, produção, de colocar o card aí. Eu vi no seu Instagram e você tá falando isso, né? Eu acho que a sua chamada lá, você vai na contramão, é de que você é a financista, a planejadora, a consultora, a especialista em investimento que gosta de gastar. Explica isso aí pra gente, né? Como é que é isso? Por que você acha como é que funciona isso dentro da sua perspectiva? Né? Como é que você lida com o cliente, com essa abordagem, né? Olha, eu não sou aquela pessoa que vai ficar contabilizando cada gasto, que fala, olha, você está gastando demais com lazer. Quem sou eu para dar pitaco na vida do outro ali? Cada um sabe o seu tendão de Aquiles. Por exemplo, eu adoro comprar roupa, me faz feliz. Eu gosto de moda, acompanho, enfim, é o que eu gosto. E eu não sei o que o outro gosta. Eu não sei qual que é a compensação que ele tem ali através do trabalho, no seu dia a dia, porque a gente precisa ter esse lazer também, esse prazer. A gente não está aqui só para juntar dinheiro e, poxa, a gente também não sabe quando que a gente vai partir dessa para melhor. Então, eu acho que a gente precisa viver bem o presente sem negligenciar o futuro.
No planejamento que eu faço, a gente estabelece muito bem essa meta. É como se fosse um Waze na vida do meu cliente. A gente traça uma rota, o caminho é esse. Você está fazendo isso direitinho? Tá. Então o resto, curte. Vai viver, vai ter experiências, né? Para chegar lá no fim da vida, você poder olhar para trás e ter uma satisfação de tudo que você construiu, não só financeiramente. Então, é mais ou menos isso. Traçou a rota, tá nela? Joia. O resto é para ser feliz mesmo. A gente estava conversando sobre isso aqui um pouquinho antes, não diretamente ligado a isso, mas eu falei com o Fernando assim, cara, a gente faz planejamento tem 12 anos, né? Talvez que a gente já trabalha diretamente com planejamento. E eu falei com o Fernando, cara, o planejamento ele não pode frustrar as pessoas, né? Porque esse é um desafio que a gente tem, né, Fernando? Porque pô, você vai fazer uma conta ali, o cara não poupa nada, você fala assim, tem que poupar 10 mil todo mês se você quiser aposentar. O cara já tá com 50 anos, nunca fez o dever de casa, e você, não, agora é só você guardar 10 mil. Pô, eu ganho 10 mil, não tem jeito mais, né? Então, vai perder o cliente, né? Não adianta. E também, assim, a pessoa vai desanimar e vai achar que não precisa fazer nada. Já que eu não posso fazer o ideal, não vou fazer nada. E não é assim, né? Talvez você vai chegar no meio do caminho, porque a gente fala muito de independência financeira, mas na prática, a gente tava conversando, e assim, você não precisa necessariamente ter independência financeira. Talvez você vai continuar trabalhando, mas de uma forma muito mais tranquila, trabalhar com aquela parte que você gosta, ou atendendo clientes, uma carteira menor de clientes. Talvez você vai reduzir a sua renda. Você vai ter um outro complemento do INSS, você vai ter uma parte ali do dinheiro que você juntou, você vai ter um aluguel. Então, você pode compor e ter uma vida bacana, que às vezes não é aquela ideal. Não, pô, eu tenho que juntar não sei quantos milhões, e aí todo mês vai pingar e eu vou gastar à vontade. Mas existem caminhos no meio do... Não é como diz o Bernardo, né? Não é preto no branco. Tem 50 tons de cinza aí no meio do caminho. Então, você não precisa estar ou tudo ou nada também. Então, acho que é um ponto também pra gente destacar, assim, né? Quando a gente tá falando de planejamento. E como é que é a sua atuação, assim, hoje, né? Porque você tá falando, você faz um acompanhamento, como é que você lida com o cliente na questão do planejamento mesmo? Porque planejamento hoje é muita coisa, né? Planejamento muita coisa. Tem a parte dos investimentos, você tem a parte que a gente está falando aqui de aposentadoria, você tem planejador que cuida de gasto, né? De orçamento doméstico, que eu particularmente também não gosto. Impostos. Tem gente que vai trabalhar o fiscal, tem gente que vai trabalhar o sucessório, enfim. Como é que é o seu modelo? Como é que você atende ali o cliente? E por que, né, que você chegou nesse modelo assim? Eu tenho basicamente duas formas de atuação. A primeira é com o planejamento, então eu faço basicamente um estudo para poder apresentar para a pessoa, e nesse estudo eu ofereço serviço, conteúdo e produto. Tá? Então é basicamente o mapinha que eu comentei, o mapa do que a pessoa tem que fazer, seguindo aquele passo a passo, né, sem pular reserva de emergência, fazendo seguro, plano de saúde, essas coisas. A escadinha ali, né, que eu vi até no seu Instagram. Ali. Exato, a gente faz ali a subida mesmo para poder blindar os investimentos, para a gente não precisar sacar antes da hora e ter um prejuízo. Então, esse estudo, a pessoa ela consegue ter uma certa autonomia para ir fazendo ali o dever de casa dela, para num segundo momento, se ela ainda não estiver apta, ela depois poder me contratar para fazer a consultoria de investimentos. Então, eu trabalho através de uma plataforma também, onde eu faço a gestão pelo meu cliente, como consultora. Que a gente tem 3 modelos, né? Uhum. O assessor, o consultor e o gestor. Eu estou nesse meio do caminho aí, onde eu, mais uma vez, eu gosto de trabalhar com o máximo de isenção e imparcialidade possível, passar isso para o meu cliente. Então, dessa forma eu consigo voltar com o comissionamento dos produtos, devolver para o meu cliente e, dessa forma, assim, ser mais em prol dele, né? Não precisar ficar rodando carteira. Isso nos investimentos. Até você está falando um ponto extremamente interessante, que é o seguinte, né? O pessoal entender dessa segmentação que ela está falando. Você tem um modelo que quem remunera o vendedor é o produto, né? Isso. Então eu pego essa água aqui, compro por 5, vendo por 10, ganhei 5 na teoria. Você tem uma outra forma, eu te vendo a água por 5 e eu vou te cobrar o quanto eu quiser, que
ou posso até vender a água por 10, né? Mas ajuda a escolher a água, né? Você devolve essa diferença. É tipo um open bar, né? Você pode ir pegando aqui o que você quiser, o preço vai ser o mesmo. Você já comprou o ingresso, né? E ponto. E a gestão que, muitas vezes, vai envolver algo a mais. Também tem essa imparcialidade na cobrança, mas aí você vai também fazer a gestão, você vai cuidar, né? Você vai realmente, o gestor vai delegar, ele vai te dar o que você vai beber. Exatamente. E a gente, nesses modelos, né, de forma de cobrança, você está falando de isenção, o cliente, ele realmente não tem essa percepção, né? O mercado ainda é muito imaturo, é muito novo, quanto esse formato de cobrança. Ainda existe um início de desbancarização, né? A maioria ainda está no banco. Você vê, e é uma objeção que eu quase... e eu acho que eu construí isso de alguma maneira errada em algum momento, e eu já ouvi muito isso lá atrás, que era: o dia que eu tiver dinheiro, eu te procuro. Só que é totalmente ao contrário disso, né? A pessoa fala assim: o dia que eu tiver dinheiro, aí eu te procuro, porque você só atende gente rica. Na verdade, é totalmente ao contrário, né? Como é que você pensa isso, né? Porque as pessoas, às vezes, podem enxergar a gente como só atende gente muito bem-sucedida, pessoas que já estão multimilionárias, não tem nada a ver isso. Como é que é o público que você atende, de uma maneira geral? Por isso mesmo que eu dividi nessas duas etapas. Então, essa primeira do planejamento em si, qualquer pessoa pode fazer. A minha consultoria ela não é cara, inclusive é uma premissa minha hoje, enquanto eu conseguir levar nesse ritmo de atender mais volume, em quantidade mesmo de clientes, eu vou manter, porque essa questão toda de propósito, né? Eu sei que eu posso mudar a vida da pessoa fazendo isso. Eu posso mudar a trajetória de mais de uma geração até. Então, poxa, isso para mim é muito legal. Parar para pensar nisso é muito legal. E isso eu consigo com o planejamento. Já na parte da gestão ali dos investimentos, aí é para a pessoa que já está realmente já fez o para casa, já fez esse primeiro passo a passo. Né? Porque senão eu nicho muito e no Instagram, principalmente, eu falo com quem não entende. Eu falo com pessoas que não fazem ideia do que é uma Selic, do que é um CDI. Às vezes a pessoa fala: Carla, eu comecei a investir em CDI. Não, você não começou a investir em CDI. Apliquei no CDI. Eu tenho um CDI aqui. Não, você não fez isso. Então, eu quero dar oportunidade para essas pessoas. Eu acho que isso é muito mais político do que a gente ir lá na urna. Fica brigando com os outros. Exato. É democratizar mesmo, né? Esse conteúdo, né? Porque realmente é difícil, né? As pessoas... O Fernando tava falando assim: cara, tem cara que tem 15 milhões lá comigo, você fala assim, o cara não sabe nada, o nível é muito baixo em termos da parte técnica, né, Fernando? Então, acho que a gente tem essa dificuldade, assim, de... E aí, eu vi, até complementando isso, entrar num tema polêmico, que eu vi no seu Instagram também, né? Um subsídio aqui pra gente bater papo, que é você falando de educação nas escolas, né? Sobre finanças. Sim. Isso é um tema extremamente polêmico, eu não tenho uma opinião... Na verdade, eu tenho uma opinião, né, mas... Eu descobri que esse negócio era polêmico outro dia. Pra mim, todo mundo achava que era bom ter educação financeira na escola. Agora, polemizaram o negócio, eu descobri tem pouco tempo. Pois eu acho que é quase um consenso todo mundo, mas eu não sei se pela estrutura de escola atual que a gente tem, seria possível, né, que eu acho que é um outro caminho. Eu acho que tem um risco muito grande de dar errado. O que você acha que deveria ter, né, para as pessoas? Porque hoje o cara juntou 15 milhões, tem uma grana, às vezes tem até mais que isso e pouco conhecimento técnico. Quanto que você acha que implica na vida financeira essa falta de capacitação técnica, essa falta de conhecimento, essa falta de maturidade sobre o mercado de investimentos de uma maneira geral? Olha, eu acho que hoje, principalmente com a internet, é muito legal porque tem muita informação, mas essas informações não são filtradas, vamos pôr dessa forma. E a quantidade de golpes financeiros que tem aparecido de lá para cá é surreal. É gente prometendo ali 10% ao mês e a pessoa, ela não desconfiar que aquilo é extremamente absurdo.
exemplifica o nível de educação financeira, aliás, de falta de educação financeira que a gente vive no nosso país. Quando eu falo que é importante ter isso nas escolas, não é no sentido da pessoa fazer planilhas e acompanhar ali, fazer a avaliação de uma ação na bolsa. Não seria tão técnico assim, até porque realmente eu não acho que todo mundo tem que ficar preocupado com isso, não. Às vezes a pessoa vai fazer milhões, igual você falou do seu cliente, de outras formas, mas ele precisa saber cuidar desses milhões, isso sim. E aí o básico é você saber o que é uma taxa de juros, uma taxa básica de juros, uma Selic, é você saber o que é um CDI, é você saber ali para onde está caminhando o seu país, não só o país, às vezes o mundo, uma inflação, como que você pode se proteger com relação a isso, em vez de como não cair nas armadilhas. Se você não cair nas armadilhas ali, eu acho que já é um ganho muito grande, né? Pois é, você poder avaliar se é a hora de você fazer um financiamento ou não, sim, um consórcio ou não, o que é melhor, é um ou outro. Sim. As tabelas de financiamento, né? Pô, você vai fazer uma tabela, você vai pagar 2 vezes mais ali, porque uma abate do principal, a outra parcela é nivelada, então você vai pagar muito mais. Mas eu concordo demais. E eu acho que isso aí mata a grande parte da polêmica, né? Porque a polêmica é também que os professores estariam preparados para ensinar o seu filho a mexer com dinheiro. Cara, não é isso. É uma discussão pesada, porque hoje, né, você vê o tipo de posicionamento, geralmente vai os professores, o professor dá aula de ciência, matemática, e existe uma confusão muito grande que para entender de investimento, entender de finanças, tem que saber matemática. Uma coisa que não tem relação direta. É muito básico, né? O Warren Buffett fala que você só precisa de saber as 4 operações básicas para você poder investir bem, né? Não precisa... Mas eu acho que essa questão mata por causa disso, porque a gente não está falando aqui de transformar ele num gestor de investimento na hora que ele sair já do 3º ano. A gente está falando disso, de a pessoa saber identificar um golpe, identificar uma fraude, escolher uma tabela, saber comparar, saber que a renda variável varia. Se a pessoa saber que a renda variável varia, já vai ser um ganho para o Brasil muito grande, assim, entendeu? Saber que a renda fixa varia também. Saber que a renda fixa varia. Então, assim, isso... Não, mas é mesmo, porque quando a gente tá falando dessa questão do nível ali, que a gente fala, pô, o nível é muito baixo. Porque a pessoa fala assim, meu dinheiro, meu patrimônio tem uma rentabilidade negativa, então tá ruim o trabalho. Você fala, cara, mas isso, você investiu em renda variável. Você sabia que ia variar, caiu, e aí você fala que tá ruim, e caiu menos do que o mercado? Pô, esse é o básico, do básico, assim. Então, saber com quem eu tenho que comparar, se eu conseguir fazer isso, já tá bom demais. Então, e aí eu acho que mata essa questão do professor, porque se a ementa for nessa linha, já vai ser um upgrade muito grande, vai ser um Exato, nível você vai ter pessoas ali com uma capacidade de discernir as situações e às vezes não cair no desespero. Esse viés psicológico nos investimentos ele é muito forte, né? Então, se a pessoa já tem pelo menos uma noção, isso ajuda tanto. No nosso planejamento, a gente tem uma fase que a gente chama de nivelamento educacional. E aí é impressionante, assim, que é um trabalho que a gente faz ali, que vai demorar de 1h30 a 3 horas, dependendo do caso. E as pessoas saem, assim, do treinamento falando assim, cara, como é que você conseguiu em 3 horas, em 2 horas, resolver tanta coisa que eu nunca consegui entender, que eu via o jornal várias vezes e não entendi, agora eu entendi. E é isso, imagina você tendo um pouco mais de tempo ali, as pessoas vão conseguir evoluir bastante. Então, a gente recebe muito feedback, né, Martin, nesse sentido. Tipo, cara, em 2 horas eu consegui evoluir demais já nunca tinha visto nada disso. Só pelo treinamento, né, a pessoa fala assim, não, já valeu o que eu investi. E você nem entregou, ainda não chegou na parte do produto que eu te vendi efetivamente, né, que é a entrega a materialização ali do planejamento financeiro. Eu queria eu fico tentando, o pessoal vem aqui, eu fico tentando roubar as ideias, né, do método, né, da doação, tem que revelar o segredo, né? E eu queria entender esse segredo, porque eu penso muito com a sua linha aí eu costumo falar, tem 2 coisas que eu não posso fazer para o cliente. A primeira é ganhar dinheiro para ele, eu não vou trabalhar para ele, essa é uma coisa que eu não vou fazer. E a segunda coisa é gastar o dinheiro dele. Eu gostaria muito, mas eu não posso, né? Então, eu não posso gastar o dinheiro dele. Então, se eu não consigo ganhar e não consigo gastar,
eu acho que é muito inconveniente da minha parte querer ditar com o que ele pode gastar e com o que ele não pode gastar, até porque a minha realidade é completamente diferente da dele. A gente tem os cases aqui, né, que a gente pode comentar. Teve um cliente meu que ele tinha 2 empregadas, uma babá e a outra empregada da casa dele, cuidava da casa. E a babá, teoricamente, não fazia muita coisa mais não. Porque a menina tinha quantos anos? A menina, na época, a menina já tinha mais de 15 anos. Uai. A mais nova. A mais nova. Eu falei, pô, não faz sentido ter babá, né? E eu vi no plano dele, isso foi bem no começo da minha jornada como planejador, e eu vi que o plano dele, tipo, ia ficar inviável, né? Ele não ia conseguir poupar o suficiente para aposentar. Falei, cara, você vai ter que cortar. Aí cair na cilada de falar com ele o que ele tinha que fazer. Aí eu falei assim, cara, eu sugiro você cortar a babá. É como se eu tivesse dado uma facada no coração dele. Demite a sua mãe, Se né? falar, a menina com 15 anos era alguém da família, né? Exatamente. Aí ele foi me explicar. Ele falou assim, Arthur, essa pessoa tá aqui na minha casa, tem mais do que 15 anos, porque tá desde a mais velha, que sei lá, tinha 20, eu não lembro as idades, né? Mas era tipo isso. E essa pessoa, ela não tem muitos familiares mais, então, sim, eu meio que adotei ela também, sabe? Então, ela já meio que faz parte da família. Então, assim, ela não tinha uma atuação direta, ela quase que era uma caridade para ele ali, já fazia parte da família, ele ajudava, era uma despesa esse, mas era a única coisa, podia mandar mudar de casa, mas não corta a babá, entendeu? Uhum. Que não era uma babá mais. Então, contextualizando, né, contando toda essa história, por isso que eu acho que eu não me considero apto a ficar dando palpite. Corta TV a cabo, corta o clube, porque eu acho que cada um tem uma prioridade. Mas conta o seu segredo de como continuar comprando as blusinhas, né? Bolsa e sapato. Sapato, como se manter na moda, como é que é a lida no dia a dia. Como equilibrar esses pratos aí? Beleza, eu mostro pro cara o caminho, mas como que é, né? Para garantir que o cara continue cumprindo o caminho dele, a meta dele, atingir, como é que é a sua atuação junto com o cliente, assim, o que você pensa sobre isso? Tá, você comentou a respeito de, por exemplo, falei com o cara para ele guardar 15 mil reais, 10 mil reais e ele antes não guardava nada. Então eu faço dessa forma, eu falo, olha, pelo que a gente conversou aqui, você tem uma folga financeira, ou se não tem, a gente vai precisar achar, né? Mas você tem uma folga financeira de X. Você vê esse dinheiro no fim do mês? Vejo, ótimo. Podemos direcionar esse dinheiro para os investimentos? Podemos. Então vamos começar isso aqui. Todos os meses a gente vai fazer dessa forma. Porque quando a gente fala ali de construção de patrimônio, eu acho que o mais importante, mais até do que o dinheiro em si, o valor em si, é constância e disciplina. Né? Se a pessoa não tem muito dinheiro, ela vai precisar de mais tempo. Se ela tem mais dinheiro, com menos tempo, às vezes ela consegue alcançar o objetivo mais rápido. Mas dá para todo mundo fazer. Então, eu prefiro a gente estabelecer uma meta plausível, algo que a pessoa vá manter, que ela não vai ficar se contorcendo todo mês ali para poder caber dentro daquela caixinha, do que, né, de repente dar um tiro que a pessoa não vai conseguir acompanhar. Então, vamos começar assim, um passo a passo, a gente vai conversando, vai vendo, tá cabendo, tá fazendo todos os meses, tá indo bonitinho, né? Então, eu prefiro fazer dessa forma e, às vezes, ir crescendo e evoluindo nesse projeto do que colocar tudo em prática ali no momento zero. A gente precisa entender que o planejamento financeiro ele não é uma prova de 100 metros, né? Ele não é uma corrida de 100 metros. Você não tem que dar um sprint, é uma maratona. Você vai ter que correr ali num bom nível, mas você precisa ter mais consistência ali da velocidade média do que fazer uma prova de tiro curto mesmo, né? Então... E cá entre nós, enquanto a vida acontece, muita coisa pode dar errado, muita coisa pode mudar, às vezes até os seus planos e sonhos, eles vão para um outro caminho. Eu sou uma pessoa completamente diferente de quem eu era com 20 anos. Eu tinha um sonho, nossa, eu achei que nessa altura da vida eu já estava com 3 filhos. Hoje eu ainda estou pensando, ai meu Deus, eu ainda não estou pronta. Já estou com 34 anos nas costas, mas ainda quero esperar, sabe?
e eu vou colocar um negócio rígido para um cliente meu, sendo que muita coisa pode mudar. Eu senti uma indireta aí, viu, Renata? Só para ficar claro esse plano aí, senão não vai atrasar muito mais não. Daqui a pouco. Eu só comentar que eu acho assim, que o exemplo da maratona é um bom exemplo, porque assim, numa maratona, quando você vai ver, são poucas pessoas que estão ali competindo também, né? Que quer ganhar, quer chegar em primeiro na maratona. E o planejamento financeiro também é isso. Você não está competindo com ninguém. Não interessa se aquele amigo seu da faculdade tá mais rico, mais pobre. O importante é você terminar a prova, né? Então, acho que é uma boa metáfora também essa questão da maratona, nesse sentido de, cara, você tem um objetivo que é terminar a prova. Você vai ter percalço, vai ter uma câimbra no meio do caminho, você vai ter uma série de problemas ali, você vai ter o seu ritmo, mas não pode perder de vista o seu objetivo que vai mudando ali ao longo do tempo, a forma como você vai fazer vai mudando. Então, são poucos caras ali da elite, e muitas vezes no pelotão de elite ali, e não precisa. Eu não entendo nada, tá? O pessoal que tá em casa aí não precisa ficar... Me dê a licença poética aqui de falar, de falar, não entendo. Porque eu vejo que muitas vezes, até em prova até de bike, assim, muitas vezes o cara fica pra trás um pouquinho, porque ele precisa descansar, né? Tipo assim, pegar um vácuo, né? Ele precisa, se eu tiver igual prova de bike, eu já vi muitas vezes, o cara que tá na frente, ele vai abrindo um caminho, né? Aí ele vai pra trás em algum momento, outro cara, igual o passarinho, né? E às vezes é assim também na vida, né? Você não precisa ter, igual você tá falando, consistência, mas não precisa ser exatamente no mesmo ritmo o tempo todo. Às vezes um mês você vai poupar um pouco menos porque teve um imprevisto que você falou, pode ser porque simplesmente chegou o Natal, você quer presentear, você tem uma condição de fazer uma graça ali para a família, ou de fazer uma festa, ou de comemorar algo importante que aconteceu na sua vida. Celebrar essas conquistas também é fundamental, porque senão fica chato pra caramba, né? Juntar dinheiro de uma maneira geral é chato, né? Qual que é a graça, né? Agora, você não gastar. Agora, qual que é o modelo, assim, Carla, que você faz? Você faz um acompanhamento contínuo, você faz durante um tempo e depois a pessoa segue sozinha, você acompanha para o resto da vida, a pessoa fica ali acompanhando, você faz uma única vez, deixa o plano e aí ela vai executando. Como é que é, assim, que você funciona melhor para você? Eu sou bem flexível. De uma forma geral, no planejamento é o plano e mão na massa. E aí a pessoa tem autonomia para ela continuar seguindo ali tudo que foi exposto e a pessoa fica bem satisfeita com isso. Uhum. Tem algumas outras que elas já demandam por conta própria, elas falam, Carla, eu quero que você continue me acompanhando, eu quero que você me dê a mãozinha mesmo para a gente seguir juntas. Uhum. Então, vai muito dessa demanda. Eu não vejo necessidade de quando a pessoa ainda está nessa fase de construção, subir esses degraus do planejamento, de ela ficar me pagando para eu acompanhá-la. Ela pode fazer sozinha, sim. Uhum. É simples. Depois que a gente fez ali o nosso para casa, que a gente colocou ali tudo certinho, o que ela precisa num primeiro momento, ela segue. Ela vai andando, Perfeito. vai caminhando. Mas algumas vezes a pessoa, ela fala comigo, não, vamos fazer reuniões trimestrais para você me acompanhar. Isso acontece principalmente quando a pessoa está num patamar, assim, às vezes mais de gastos compulsivos, e aí ela precisa... É igual, por exemplo, a pessoa que não consegue ir na academia sozinha, ela quer o personal, porque aí ela não... Para forçar. Mas não acho que seja necessário mesmo, não. É só quando é demanda da pessoa. A gente conversou aqui outro dia também com o Douglas, e a gente pensa muito, e ele também pensa muito nessa linha, que assim, quando o problema é comportamental, porque tem esse caso também, né? A gente tá falando, a pessoa... Você tá falando de um equilíbrio, né? De comprar a blusinha, mas conseguir poupar, não tem problema nenhum. Mas e aquela pessoa? Você atende aquela pessoa que é... Porque assim, a gente ainda não conseguiu ver uma forma, a gente não atende, né? Essa pessoa que não tem capacidade de poupar de maneira nenhuma. Então aquela pessoa que está endividada, que está numa bola de neve, aquela pessoa que realmente ainda não tem uma folga financeira, não tem a capacidade de poupar, e muitas vezes não consegue, né? Ela tem um problema, pode ser doente com aquilo mesmo, né? Você atende esse tipo de gente? Você tem alguma dica que você pode dar para esse tipo de pessoa? Como é que você vê esse perfil? Eu não atendo mais. No início, eu até atendi algumas pessoas
Não digo que sejam pessoas que não tenham capacidade de poupança. Essa pessoa que ela ainda não sabe que ela consegue poupar, eu atendo sim. A pessoa que fica naquele ciclo vicioso de fazer dívidas, eu não atendo, porque eu entendi que era algo que mexia muito comigo. Eu ficava muito mais preocupada do que a própria pessoa. Eu perdi a noite de sono de verdade. Então, eu falei assim, não tá me fazendo bem, não tá legal. É muito frustrante, né? Muito frustrante, porque na maioria das vezes eu tô mais interessada do que a pessoa. E aí você oferece soluções e a pessoa fala, não, isso eu não tô disposta. Mas tá disposta aqui, então? Isso também não, isso também não é. Você dá um monte de soluções. Você não é babá dela, né? Não tem como, né? Exato. E aí, fala, poxa, então você não quer, né? Não tem nada que eu, Carla, profissionalmente consiga fazer para você. Inclusive, é esse ponto, né? Se a pessoa é muito compulsiva, ela precisa buscar um outro tipo de ajuda. Na parte de tratamento mesmo psicológico, e eu não tenho essa formação. Eu não vou conseguir ajudar da maneira que a pessoa precisa. Então, esse público eu também estou na mesma que você, eu não consigo ajudar. Então, eu acho que quase... Até agora tá um padrão, né? Assim, é porque eu vejo muita gente vendendo isso. Só que eu acho isso tão difícil, né? O consultor financeiro que vai atender, assim... as pessoas sérias que eu conheci realmente falam assim, Arthur, isso não funciona. Porque o problema não é financeiro no final da história, né? Então, assim, eu tenho sempre o pé atrás daquela pessoa que fala que está vendendo uma consultoria financeira e não está resolvendo o problema financeiro, porque esse problema já deixou de ser financeiro, né? Ele passou a ser comportamental, psicológico ou qualquer coisa que seja. E falando de comportamentais, vi no seu Instagram também você falando das cagadas financeiras, das merdas financeiras, adoro. Né? O que é isso? Né? Que eu acho, pelo que eu vi lá, eu tenho muito, eu me enquadro muito nessa característica. Vou esperar suas respostas na segunda-feira, viu? Eu já te conto agora, se você quiser. Mas o que é essas, o que você considera essas cagadas financeiras aí? O que é isso? É mais uma brincadeira, sabe? Porque direto e reto o pessoal me manda no direct, nossa, Carla, você não sabe o que eu já fiz da minha vida. É um confessionário aquele direct, sabe? Né? E aí eu acabei tornando isso um quadro. Porque eu falei, gente, vamos compartilhar, porque até pra gente humanizar essa parte, que ninguém nasce sabendo, todo mundo já fez uma bobagem na vida. A solução é a gente aprender com os erros e seguir a vida. E, enfim, aí eu tornei isso uma rotina no meu Instagram, porque eu acho divertidíssimo e eu acho que a gente aprende, sim, vendo o outro ali. Às vezes a gente faz até a meia-culpa. Igual eu falei nessa segunda-feira mesmo, que uma cliente veio falar comigo, porque eu pago natação e não vou. Eu falei, poxa, quantas vezes eu já paguei academia e não frequentei? Pago a TV a cabo e não assisto, né? Eu só assisto o Globo. Pago a TV a cabo e só assisto a Globo. Não adianta nada. Nem liga a televisão, mas tá lá, fielmente pagando. Eu tenho esse caso da academia comigo. Esse aí tem bastante. Dá pra ver, né? Mas o negócio de academia, eu odeio academia, né? Com todas as minhas forças, eu acho que é uma das coisas que eu menos gosto na minha vida. Mas quem gosta não é gente de bem, né? Sinceramente, aquele negócio é ruim demais. E geralmente a academia te obriga, né? Porque eu comecei a academia semana passada. De novo? De novo. Mas agora é por recomendação médica, né? Aí não vou ter. É meio que um remédio ali, né? Não é uma necessidade. Estética, não. Aí você já falou, tô fazendo uma cagada financeira aqui já de novo. Exatamente. Mas só que não tem como você não fazer. Porque você vai fazer de todo jeito. Porque, por exemplo, lá tem um plano mensal. Fui olhar várias academias. Aí tem assim, plano mensal, R$200, sei lá. O plano trimestral, 89. O plano anual, 89, sei lá, 120 e 89. Cara, não tem como você não comprar o pacote anual, porque assim, é um soco na boca do estômago se você for pagar um mensal. Aí são duas cagadas.
Você comprar um mensal e você comprar um anual. Não tem como você escapar, sabe? É uma encruzilhada. Você tem que escolher o que vai te doer menos. O golpe tá aí, né? Cai quem quer. Aí eu falei com a minha esposa assim, cara, eu vou comprar. O que você sugere? Compra o mensal. Compra o mensal. Eu já tenho a convicção que eu não ia... Multiplica por 2 que a gente vai ver o tamanho da perda. Não, mas aqui, eu concordo com ela. Eu iria hoje em dia eu vou no mensal. Eu pago ali 3 meses e vejo como é que tá indo. Se eu for pro quarto, aí a gente muda pro anual, mas... Aí entra nesse lado aí. Aí o prejuízo, se eu continuar, o prejuízo foi pequeno. Então, isso acontece todo dia, né? Isso faz parte, né, da vida. Teve um outro caso que eu acho que, pessoal, a gente foi para... E são as contas, né, as matemáticas que para mim não funcionam. Teve um dia que a gente foi viajar e aí tinha que fazer compras para casa, né? A gente foi para Scarpa, tinha uma casa e comprar tudo, não tinha nada dentro da casa. E a gente foi no supermercado e tipo assim, as contas, separar as contas do que é do dia a dia, quando eu vou comprar para minha casa, do que eu vou comprar para uma viagem. E a conta foi o seguinte: o que é mais barato? Né? Era tapioca que a gente foi comprar. O que é mais barato? Tipo 1 quilo de tapioca ou um saquinho de tapioca de, sei lá, 250, meio quilo. No final da história, se você for avaliar custo-benefício, o de 1 quilo é melhor, né? Porque o preço, se você dividir por quilo ou por grama ou qualquer coisa, o preço é mais barato. Mas o mais barato é o de meio quilo. Quanto vai sair do meu bolso? Isso não importa. Por quê? A gente ia ficar lá 3 dias. Qual que era a chance de eu consumir, 5 dias, sei lá, 1 quilo de tapioca? Então isso também acontece no dia a dia, né? O pessoal mistura muito as coisas, né? O que é mais vantajoso do que efetivamente mais barato, né? Então, eu tava conversando esse final de semana com a minha noiva, isso aí também. Que a gente tava falando de plano de telefone, né? Então, eu lembro que minha mãe estava fazendo aquele plano família, não sei o que e tal. Eu falei, não quero entrar. Ela, não, mas você vai ter mais internet. Eu falei, mas o que eu tenho já uso. Eu nem uso tudo que eu tenho. Não, mas você vai poder falar de graça para não sei qual. Mas eu não ligo para telefone fixo. Você vai poder falar de graça para telefone fixo ilimitado. Mas eu não ligo para telefone fixo. Não, mas você tem velocidade da internet? Não, tô satisfeito. Tô conseguindo ver os vídeos, tô conseguindo fazer o que eu preciso aqui. Eu não usava mais. Eu ia ter mais um monte de coisa que eu não usava. Era melhor, era. Mas pra mim não precisava. E aí eu ia gastar, sei lá, 20, 30, 40 reais a mais pra poder ter um tanto de benefício que eu não ia usar, né? Então... E qual que é a solução? Você vê, tipo assim, você tem alguma solução financeira pra essas pessoas? Solução é ver lá no Instagram e não repetir, né? Ver dos outros, você aprende com o erro dos outros. Assim, eu também não acho que a solução, você que teve a cafeteria, é cortar o cafezinho. Eu acho que não resolve, né? Não, gente, não cortem um cafezinho. Inclusive, frequentem cafeterias. Então, assim, você vê algum meio do caminho? A gente tem um método, né, que a gente considera que é interessante para esse tipo de caso. Mas, assim, como é que você lida com isso? A pessoa precisa cortar. Você tem algum lugar, algum método, sugestão de qual a pessoa ela tem como chegar no equilíbrio, né, Ali? Aí é muita conversa. Eu preciso entender como é que é a vida dela, né? Como que a pessoa se comporta, o que é importante, o que não é, para a gente conversando ali de uma forma bem tranquila, em paz, a gente poder chegar nesse meio termo aí. Aí, essa questão do acompanhamento. Nem todo mundo eu faço só uma reunião e pronto, acabou. Uhum. Eu inclusive, falo assim, então vamos fazer o seguinte... Você tem esse para-casa aqui, de você controlar as suas finanças, de você acompanhar. Não é para você preencher planilha para o resto da vida, não, pelo amor de Deus. Mas pelo menos uns 3 meses, acompanhar ali. Tá gastando, tá tudo dentro do que você estabeleceu para você mesmo? Tá dentro daqueles orçamentos mesmo? Então, a roda tá girando sem você precisar ficar olhando números? Ótimo. Então, chegamos num ponto ótimo que é só você manter, é só você continuar fazendo isso que vai dar certo, vai dar bom. Então, a gente achou a folga financeira ali e a gente vai começar a trabalhar em cima disso. Então, às vezes, tem esses espaçamentos entre a conversa e a mão na massa também. Agora, por exemplo, tem diversas coisas que eu acho que a gente desembolsar um certo dinheiro pode trazer uma economia muito grande. Inclusive, né, com o nosso próprio trabalho mesmo, a gente evita que as pessoas façam muita bobagem financeira e tudo mais, mas
eu defendo muito essa questão da gente contratar um profissional para ajudar a gente naquilo que a gente não é apto. Pode parecer um gasto, mas no fim das contas vai ser uma tremenda economia. Eu, por exemplo, gosto muito de comprar roupas, né? Até já comentei. E eu até acho que eu tenho um senso de estética, de moda muito bom, porque é algo que eu gosto de consumir, que eu gosto de ver e tudo mais. Beleza, eu fiz uma consultoria de estilo. Gente, aquilo ali foi a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, porque eu aprendi o que eu não deveria comprar, por exemplo, em promoção. Porque às vezes eu falava, ai, que lindo isso, a roupa é maravilhosa, mas ela não cabe no estilo que eu quero passar como pessoa, como profissional. Então, por mais que aquela roupa seja linda e ela esteja barata, ela não cabe para mim. Legal isso aí. Então assim, eu passei a economizar muito, por mais que as roupas que eu comprasse depois fossem mais caras, entende? Eu diminuía a quantidade, eu diminuía aquele gasto idiota e... Ficou mais satisfeito gastando menos, né? É mais estratégico. Eu acho que esse que é o ponto, né? O que satisfaz efetivamente? Não é comprar, né? Isso. Porque às vezes você estava comprando, né? Para satisfazer uma outra coisa e às vezes não fica 100% satisfeita, né? Se você tem nessa consultoria, você traz eficiência para o processo, né? Você realmente atinge o objetivo, que é garantir que você tenha o estilo que você quer, né? Tem a roupa, continua comprando a roupa, mas não é por comprar em si, né? Exato. Então você vai direcionando esses gastos que são gargalos para um gasto um pouco mais inteligente. Isso aí faz uma diferença tremenda. E o que você acha que é o primeiro passo, né? Porque a gente está falando assim, do planejamento, a gente está falando de gasto. Isso vai entrar no dia a dia, todo mundo vai gastar. E a gente falou também da aposentadoria, do GPS lá, do Waze, que vai te levar para o caminho. Mas tem o começo. O que é dentro de uma vida financeira, de um planejamento inteligente, um planejamento estratégico, um planejamento financeiro ali bem estratégico mesmo? Quais são os principais pilares, quais são os pontos de partida que a pessoa deve se preocupar inicialmente, na sua visão? É a blindagem, né? Igual a gente construir um prédio. Primeiro a gente precisa da fundação. Então, antes de qualquer coisa, antes de sair pensando em investimentos, de fato, a gente precisa ter ali a reserva de emergência, precisa ter o seguro de vida e o plano de saúde. Porque não adianta você acumular... sei lá, umas centenas de milhares de reais e acontecer algum tipo de doença na família e você precisar se desfazer de tudo ali porque você não fez a fundação bem feita. Não importa o quão apartamento é lindo, se ele foi construído com uma fundação ruim, ele pode ruir e você vai perder tudo. Então, é sempre primeiro esse passo, apesar de que na minha consultoria eu já coloco a pessoa ali para ter um gostinho pensando em investimentos de longo prazo, sabe? Aí a gente coloca aquele pouquinho ali só para dar mais aquela psicológico sensação. do que... Exato. Então, assim, olha, vamos deixar o tempo agir, vamos aproveitar aqui os juros compostos e esse tantinho aqui a gente já vai colocando o pezinho na água, mas vamos fazer esse primeiro. É primordial, eu não sigo sem a pessoa ter uma reserva de emergência, porque senão depois quem fica mal visto sou eu. Eu vi um negócio aqui na sua escadinha, né? Acho que tá tendo stories aqui. Eu não sei se eu tô falando bobagem, mas você tinha colocado seguro antes de reserva de emergência. Eu não sei se é isso, ou se eu virei pro lado errado. O seguro de vida antes da reserva de emergência. É isso? Isso. Conta pra gente por que você acha isso. Porque tem gente que acha que é primeiro reserva, tem gente que é primeiro seguro. Qual que é o seu racional nesse sentido? Um acidente, uma doença, ela não espera você formar sua reserva. Uhum. Então, você lembra que no início da conversa eu falei que eu gosto de vender a pólice baratinha? Uhum. É justamente por isso. Eu quero que a pessoa tenha uma proteção a partir do momento zero. Ela precisa ter um colchão financeiro, mesmo que ela não tenha tido a disciplina de formar isso num primeiro momento. A reserva de emergência ela é para eventos de um menor impacto, algo que, se não cuidado, pode se tornar uma grande bola de neve. O seguro, ele é para uma coisa que pode impactar muito a sua vida, e talvez de forma até irreversível. Pode ser uma aposentadoria precoce. E aí você pode ficar numa cama sem gerar renda, gerando despesa e prejudicando a sua família inteira.
Isso não é reserva de emergência que vai resolver. Entendi. E você falou das apólices baratinhas. Você tem noção, assim, de quanto que... Eu não sei se você tem essa estatística, né? É lógico que não é, a gente não vai fazer por isso, né? Depende da necessidade de cada um, mas quanto que representa na renda ali essa blindagem, essa proteção com o seguro? Pô, normalmente, Fernando, o pessoal que atende fica entre 10% a 20%, 2%, 1%, 0,5%, enfim, deu para entender a pergunta? Deu. Normalmente, o pessoal do mercado até fala que para ativos garantidores, nessa questão de seguro, de proteção, a gente deixa ali em torno de 5% a 10% da renda. Eu acho isso muito. Eu tento deixar ali na casa de 3% para baixo. Legal. Aí vai depender muito da estrutura familiar da pessoa e também profissional, né? Se é autônomo, se não é. Qual que é a necessidade de seguro real dessa pessoa? Ela tem passarinho para dar água ou não? Né? Isso aí tudo vai incrementando nas proteções, tanto em vida quanto de beneficiários, né? Eu acho que isso vai mudando também, porque o mercado evolui muito, né? Quando você trata de um mercado um pouco mais imaturo ou um pouco mais... Você vai ter um produto mais caro no final da história, com mais competitividade, quanto mais consultivo, mais esforço, né, as pessoas vão ter que fazer para baratear, eu acho, o custo disso. Até mesmo em comissão, né? Muitas vezes o cliente não sabe, mas que o corretor ele consegue muitas vezes mexer no seguro, ele consegue colocar algumas cobranças a mais ali que pode encarecer ou inviabilizar o produto em alguns momentos. Então, com mais competitividade, com mais informação, você tem uma condição de manter esse nível mais baixo. Eu concordo totalmente com você aqui, né, de que eu acho que 5 a 10 é um valor exagerado, né? Então, assim... Na maioria dos casos. Se a pessoa fizer uma conta lá em casa e a conta dela tiver... O que ela paga de seguro representa mais do que, sei lá, 5%, ela já pode procurar a Carla para fazer tá precisando talvez fazer uma revisão, né? Pode ter uma oportunidade de otimização nesse sentido, com certeza, né? E acontece bastante. Eu lembrei aqui, quando você estava falando, daquela propaganda da Tigre, né? Que eles falavam, né, que os tubos e encanamentos representam menos de 3% da obra, e isso pode te dar um problemão se isso der um problema. Então, não é aqui que você vai economizar, né? Era essa a mensagem que eles queriam passar ali na propaganda. Vou fazer um Reels com isso. Depois pode até procurar no YouTube, deve ter, né? Que acho que é mais ou menos a mesma coisa, né? Porque, se estoura um cano, isso vai te dar um problema que vai custar mais do que o que você gastou no encanamento, e você pode resolver isso antes, né? Depois não adianta. Depois que já passou o encanamento lá, não adianta. E aí a gente já começa a caminhar para bater a nossa meta de metáfora. Eu acho que hoje a gente tá num ritmo... Estamos batendo o nosso recorde aqui. E você tem, assim... tem cases que você gosta de contar, assim, que você lembra de cliente, alguém que você realmente transformou? Chamou a atenção, né? Assim, nossa, eu tenho muito orgulho de contar esse case, isso aconteceu comigo. Foi um trabalho que eu fiz, foi legal. Ou também que deu errado, né? Muitas vezes acontece isso também. Não, tem pros dois, porque uma coisa é a gente dar o caminho, outra coisa é a pessoa seguir o caminho, né? Eu também não sou milagreira, igual vocês gostam de falar da maratona, eu gosto de associar muito com vida saudável. Eu acho que fica tão próximo, pra gente, né? Fica meio ruim, não fica tão próximo. Mas o tanto que é difícil, né? Por exemplo, você vai no nutricionista, ele te prescreve a dieta. Você não vai emagrecer só com a dieta, você precisa seguir a dieta, você precisa fazer. Esse é o problema. Esse é o problemaço, né? Mas tenho alguns cases, sim, principalmente nesse início que eu topei trabalhar com algumas pessoas que estavam endividadas e elas saíram disso e foram para um caminho de investimentos. Gente, isso sabe, aquele orgulho, assim, eu queria colocar num quadro, emoldurar esse caso, porque era uma pessoa que tinha um super potencial, uma excelente profissional, e ela já tentou abrir, inclusive, o próprio negócio, fechou porque não conseguiu controlar bem as contas, voltou a ser CLT e sempre dívida. E aí a gente conseguiu chegar num ponto ali que ela quitou tudo,
fez uma organização com as finanças dela e chegou num ponto de começar a investir e daqui a um tempo ela vai conseguir abrir de novo o próprio negócio de uma forma consciente, responsável e próspera. Isso aí é uma coisa legal, né? Porque o CNPJ tá muito ligado com o CPF, né? É muito difícil você ter uma empresa forte se nem no CPF você consegue fazer um controle legal e você acaba contaminando, uma coisa acaba contaminando a outra. E o cara vai roubando a própria empresa, né? Pra bancar a vida, o cara vai assaltando a empresa dele, né? E depois ele reclama, não, tá ruim demais, né? Não funciona assim. E no investimento, né? A gente falou um pouquinho da importância da proteção, né? No investimento, óbvio, né? Você falou também, a gente vai começar por uma reserva de emergência, né? E ali são produtos mais líquidos, com mais rentabilidade. Ela falou que gosta de investimentos simples, né? Eu quero entender. O que são os investimentos simples aí? Até que a qual nível de simplicidade que você acha que faz sentido? Olha, eu acho que a pessoa não tem que ficar preocupando muito com isso se não for do interesse dela. Então, eu acho que quanto mais fácil de entender, mais fácil também vai ser dela executar. Então, eu não gosto de ficar mirabolando com operações muito arrojadas. Mercado futuro, opções. Não. Na maioria das vezes, uma boa renda fixa, às vezes um fundo de índice ali, dependendo do perfil da pessoa, aquilo ali já vai resolver aquela maravilha. Um fundo legal, né, porque ela não precisa se preocupar, tem uma gestão ativa ali e ela pode dormir tranquila que está tudo certo. Então, tudo isso eu gosto. Previdência privada, eu adoro. Débito automático ali, todo mesinho está sendo debitado, eu acho uma maravilha. Vai muito do perfil da pessoa. Se ela gosta de falar sobre isso, se ela não gosta, porque tem gente que tem pânico. Pânico, ela tem fobia de falar disso e não tá afim de aprender. Por mais que eu esteja lá super entusiasmada, vamos falar sobre isso, deixa eu te ensinar o que é renda fixa, o que é renda variável, como que você pode... Não quero. Sim. E não precisa querer. Então, aí a gente vai direcionando da forma que der para fazer de forma mais automática, mais automatizada possível. Aí o que eu explico olha, momento econômico assim, assim, assado. Eu passo o embasamento para ela não se desesperar quando não for a certa. Mas eu também sou bem flexível, bem acessível com os meus clientes. Às vezes fala, Carla, eu estou precisando sacar um dinheiro. No WhatsApp mesmo, eu sou super aberta. De onde que eu tiro? Eu estou na dúvida. O que é melhor fazer? Ou então, e agora? Onde que eu aplico? Aí a gente vai conversando, vai tendo um tete-a-tete ali. Eu tenho um cliente que ele fala assim, Arthur, eu tenho dinheiro, mas eu odeio dinheiro. Eu odeio dinheiro. Eu não gosto de mexer com isso. Então, assim, faz o que você quiser. Só, óbvio, né? Me reporta, mas assim... Não me pergunta nada, não quero saber de nada. E na contramão você tem pessoas totalmente opostas a esse contexto. Então tem um cliente que eu mando para ele assim, eu mando porque a gente tem uma política de relacionamento com os clientes e todo mês eu mando um relatório, mando um reporte, mando os fatos, né, economicamente, explicando tudo que teve. E eu sempre falo com os meninos, fulano vai reclamar. Olha aqui. Aí ele manda só assim, kkkk. Que tipo assim, não vai ouvir, não vai. Nem li, nem lerei. Nem li, nem lerei. Vou ver não, beleza. Aí nós fizemos um evento, eu falei assim, cara, nós vamos ter um evento, tal, preciso só confirmação. Não, você sabe que eu não vou, não precisa. Confia, tá confirmado que eu não vou. Confio em vocês, que vocês fizerem. Isso é muito bom, mas ao mesmo tempo eu vejo que isso é uma pegadinha ao mesmo tempo. Sim. Porque é bom enquanto tá bom, né? E quando tá ruim, é conturbado, né? Então nós estamos vivendo 3 anos bem complexos no mercado de investimento, né? Você tem algum caso assim do cliente, você acha que também ele desapegar de tudo, né? Eu não acho que desapegar de tudo é o caminho também não, mas eu acho que é um acompanhamento dele entrar, olhar e procurar saber o que está acontecendo. Se ele fizer isso umas 2, 3 vezes por ano, tá bem suficiente. Eu acho que tá até para ele rever, né? Se o caminho é aquele mesmo, se continua nas mesmas premissas, o dinheiro que está líquido é aquele mesmo, precisa aumentar, pode diminuir. Então, ele relembrar tudo que ele tem.
no planejamento como um todo. Isso aí eu acho que é bem relevante. Né? O holder ali, o longo prazo, não é sentar e esquecer. Mas o ficar acompanhando também eu não acho que é benéfico, principalmente para quem não entende. Tem um cara que entra todo dia e acompanha o mercado todo dia, né? Ele vai sofrer, né? Vai morrer. Sofre, gente, sofre. E aí, é aquele negócio, na reunião, não, meu perfil é arrojado, eu gosto de correr risco, eu não me ligo para isso. Na primeira quedinha, oi Carla, tudo bem? Já aparece. Então, eu abri ali a minha corretora, eu vi que tá vermelhinho. Não, poxa, sabe? Então, às vezes, é melhor para a saúde mental dela não ficar olhando tanto e deixar o tempo agir do que ficar nessa euforia toda. Vou trazer um ponto aqui para a mesa, né, para a gente discutir sobre isso, que é o seguinte: os clientes, eles têm eles precisam entender que muitas vezes não tem resposta matemática, não tem certo e errado. Exemplo, Martúlio, você analisa para mim se eu estou pensando em tirar o dinheiro para montar um negócio. Não sei, né? Tem coisas que não tem como avaliar. Sim. Né? Eu não entendo do seu negócio. Agora, a gente vai ponderar. É melhor eu comprar um imóvel ou investir o dinheiro? Ou estou pensando em comprar não sei o quê. Posso fazer? Cara, você pode tudo. O dinheiro é seu, faz o que você quiser. Ou até mesmo, já muito nessa pegada que a gente está falando de acompanhar diariamente, tem sempre uns clientes que fazem assim. Teve até uma pergunta que eu tive, que foi o seguinte: Martúlio, nós perdemos nesse ativo aqui, qual que é o plano de vocês para recuperar? Eu falei, nenhum. Não tem plano de recuperar. Porque perdeu, em alguns casos perdeu, não tem o que fazer. Mas nós perdemos tanto. Eu falei, não, nós ganhamos tanto. Olha o seu portfólio. Exato. No final da história, o seu portfólio ganhou tanto. Então, eu tenho uma filosofia, a gente tem aqui, né? O Fernando pode complementar um pouquinho disso, que é o seguinte: o nosso papel é falar com o cliente, cara, você tem uma renda futura. É transformar a renda futura em patrimônio. Lá no final da história, você tem que ter X de patrimônio, X de dinheiro ou X de qualquer coisa. Se você acha que comprar isso ou que esse investimento, ou mudar o investimento, resgatar, fazer outra coisa, vai te fazer ter mais patrimônio no futuro, é isso que importa. Então, assim, o cliente muitas vezes traz esse dilema para a gente. É o seguinte: você acha que você vai ter mais dinheiro lá no futuro? Se sim, é um bom negócio. Se não, é um mau negócio. Né? Como é que a gente lida, como é que vocês veem assim, essa questão de lidar com isso? Porque muitas vezes a gente não tem resposta. Né? Não tem como a gente entrar em todas as áreas. O tema não é só investimento. Né? O que eu gosto de fazer muito nesses casos, quando não tem a resposta, eu mostro a parte que eu tenho a resposta. Né? Então, quando eu pego ali, por exemplo, é melhor comprar um imóvel ou eu tá com esse dinheiro aqui? Minha ideia é o quê? Eu mostro assim, ó, se você continuar aqui com o dinheiro, você tende a chegar aqui, ó. Então eu vou comprar um lote para investimento. Não tô nem falando do imóvel próprio, tá? Que aí já é vamos fazer um podcast só de imóvel próprio para investimento. Tem assunto até. Vou comprar um lote ou eu deixo isso no investimento? O que eu gosto de fazer? Cara, se você ficar aqui mais 3 anos, esse investimento vai virar tanto. Se ficar 5 vai virar tanto, se ficar 10 vai virar tanto. Se você acreditar que o lote vai dar mais do que isso aqui, compre o lote. Agora, se você não acredita que o lote vai dar mais do que isso, não compre. Agora, se vai dar mais ou se vai dar menos, aí eu não sei. Eu não olhei o lote, eu não olhei o lugar, eu não sou especialista em lote. Então, eu gosto de devolver para ele com um pouco de vazamento. É uma forma que eu acho aí para não ficar em cima do muro, né? Depende. Sim, só. Mas o isentão ali. A gente é a pessoa do depende, né? Porque tudo depende mesmo. Tudo depende. Qual que é o melhor investimento? Depende. Né? E aí eu acho que foi uma saída que eu achei assim que funciona. Eu acho que, realmente, eu acho que esse lote vai valorizar, mas não tanto. Ou então, não, acho que vai valorizar muito mais por causa disso. Bacana, então siga em frente. Daí vale a pena se tirar. É bem a linha que eu trabalho também, o que eu faço. Me procuram muito para falar de negócio. Eu quero abrir uma empresa XYZ. E, bom, eu, como já tive essa experiência, eu tendo a até amedrontar a pessoa, não tirar dela aquela vontade, mas mostrar o lado feio do empreendedorismo, do período todo que você vai ficar ali sem ter uma renda,
e que você vai usando o seu próprio capital, fala assim, então, dentro dessa perspectiva, você acha que você vai ter mais vantagem financeira? Porque um negócio, ele pode render muito mais do que os investimentos. Isso é óbvio, né? O que enriquece é o trabalho. E o fruto desse trabalho que a gente vai pôr ali para rentabilizar. Agora, e aí? Não é só financeiro, não é só rentabilidade. E todo o seu esforço, tudo que você vai entregar ali, a sua vida, a sua vida social até. Então, tem que analisar isso tudo. Então, eu trago à luz esses outros pontos também. Ontem mesmo me perguntaram na caixinha, um economista falou que valia mais a pena alugar do que comprar um imóvel. Qual que é a sua opinião? Eu falei, minha opinião é que nem tudo é financeiro. Você precisa ver o que isso significa no seu seio familiar. A casa vai trazer mais estabilidade ou não? Porque isso pode mexer em outros âmbitos da sua vida que não é só esse. Inclusive, aí depois eu até dei uma despirocada lá, que fiquei meio abafada. Você mas quer saber também? A maioria das pessoas tem que ter um imóvel próprio mesmo, porque não tem constância, não tem disciplina, e é melhor ela pagar ali um financiamento durante 30 anos, que ela vai pagar 5 vezes o valor do imóvel, mas pelo menos ter onde morrer vai ter alguma no coisa fim da ali, vida, onde cair ali, né? Do que ficar falando, vou pagar aluguel porque é mais vantajoso, e o dinheiro do investimento mesmo nunca que aparece. Então, eu costumo falar, eu sou o planejador que fala que matematicamente nem sempre as coisas são melhores mesmo, né? Esse caso da casa própria, às vezes o Ícaro de Carvalho, que não é um cara ligado a finanças diretamente, não sei se vocês conhecem, ele gosta de se envolver ali, né? Nisso. E aí ele falou um dia, falou assim, cara, eu decidi ter a casa própria e acho que todo mundo tem que ter, porque é o seguinte, eu não tenho que preocupar mais com isso, em ter que mudar, em ter que arrumar mudança, em ter que preocupar com minha casa. Agora eu vou preocupar com o meu trabalho, pronto. Com a minha família já está resolvido. Agora eu preocupo só com o meu trabalho e beleza, eu tiro esse peso das minhas costas e coloco aqui. Então eu tenho muito mais força, eu tenho muito mais coisas para focar nas outras coisas que realmente importam, que eu tenho controle. Isso eu não quero ter que me importar. Então esse lance da casa própria, por exemplo, realmente isso acaba pesando muito, né? Quando você tira da conta. Eu só falo pro pessoal, cara, não abra mão de sua reserva de emergência, né? Sim, total. Vou fazer tudo depois da reserva. Antes da reserva é difícil, mas talvez para algumas pessoas ainda assim vai viabilizar, né? Porque pra ela juntar a reserva vai ser 10 anos, 15 anos. A reserva de emergência, você tem que ter dó de gastar ela. Até na emergência, você tem que ter dó de gastar ela. Ela tá ali pra não gastar, entendeu? Você vai gastar. Eu sou dessas, eu tenho muita dó de gastar mesmo na emergência. Mesmo na emergência, tem que pelo menos ter dó. Não é que não vai fazer, mas... O Renato tá aqui, né? E... acho que é bom também que você colocou lá no seu Instagram, você coloca como destaque... E eu vi que tem dois destaques que é casais, né? Finanças para casais. Isso aí, gera pano pra manga. Mas como é que é isso? O que você acha, assim? Como é que você pensa? Casa de ferreiro, espeto de pau, como é que é? Não, em casa que é difícil, né? Lidar com casais e lidar com finanças nem sempre é uma tarefa fácil, né? Aliás, tem umas tarefas aí que eu vou te falar que são quase impossíveis. Mas o que você destaca desses pontos? O que você acha que é importante a gente deixar registrado aqui para os casais, ou para quem está começando, ou para quem já tem uma vida de mais tempo junto, né? Sobre casais, eu falo muito sobre a minha experiência, eu falo a forma como eu faço, porque eu entendo também que não tem receita de bolo. Cada família tem a sua metodologia e quem sou eu para falar como que casal deve agir com suas próprias finanças lá. Mas uma coisa eu acho que ela é premissa assim e não tem como ser diferente, que é a transparência. Não tem como você estar dividindo a vida com uma outra pessoa e não saber quanto que ela ganha, o que ela faz com o dinheiro e, sabe, eu acho que isso é desonesto dentro de um casal, o assunto não ser aberto, isso ser um tabu para os dois. Eu acho que você não consegue crescer como família juntos se isso é um assunto velado.
Eu acho que isso é crucial aí dentro de um planejamento financeiro familiar mesmo. E aí tem muitas outras coisas que vão levar em consideração, né? Tem casais que vão dividir conta, aí começa a entrar dentro, né? Tem um que vai cuidar do seu dinheiro, mas outro vai cuidar do outro, mas esse é o ponto que você tocou, acho que é fundamental, né? Tem que ter transparência, independente do quanto ganha, como vai ser a divisão das contas, né? Do regime de comunhão, se qualquer tipo de regime, essa transparência ela precisa existir, né? De toda forma. Ou você acha que não? Por exemplo, sou casado com separação de bens, o que é meu, o que é dele, mesmo assim você acha que tem que ter essa comunhão aí, essa transparência de gasto? Eu sou casada em separação de bens. Isso foi muito conversado, foi mais de um dia, sabe? A gente bateu na tecla ali, o que vai ser melhor, como que vai ser daqui para frente, se a gente comprar um imóvel, como que vai ficar essa divisão, maternidade, como que fica isso? Somos os dois autônomos, se a gente tiver filhos, vou acabar ficando mais com a criança, né? Tudo isso a gente precisa falar, precisa debater, conversar e chegar num ponto comum. A gente tem sim essa comunhão, por exemplo, igual você falou da divisão de contas. Eu saio com ele, tá saindo nós dois para jantar, se duvidar, não levo nem bolsa. Não quero saber, chega o garçom com a conta, eu me faço de morta. Só que chega no fim do mês, na hora de pagar a fatura do cartão, é dividido. Entende? Eu acho que aquilo também tem até uma questão, né, de poder, até para o homem isso é bom, né? Deixa ele pagar, ele vai se sentir melhor também, se for o caso. Ele tem uma questão social também que importa. Sim, nisso, né? Eu acho que a gente está ali num momento, entre aspas, romântico, que eu não quero quebrar o clima passando, quanto que deu aí? Cento e quanto para cada um? Sabe? Não tô afim. Eu quero manter esse clima de namoro no meu relacionamento. E essa é uma forma que eu encontrei de fazer isso. E, bom, poxa, saímos, ele pagou o jantar, então eu vou no supermercado e vou fazer as compras da casa. Tem outras formas de colocar dinheiro em casa, de dividir as contas, sem ser tirando o cartão da carteira na frente do outro numa mesa de jantar. E você acha que tem que ser meio que meio a meio? Depende, cada casal que se vire. Ou, tipo assim, o que você acha que funciona melhor? Né? Somando a renda da família é 10. Um ganha 7, o outro ganha 3, então também tem que ter essa proporção. Quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. Ou tipo assim, é sempre o homem ou sempre a mulher? Ou você acha que sempre os dois têm que contribuir de alguma maneira? Eu gosto da proporcionalidade. Eu acho que isso funciona bem para a maioria das pessoas. Se um ganha 70, outro 30, então as contas fixas ficam nessa divisão também. E, poxa, se a pessoa que ganha mais quiser fazer umas gracinhas a mais também, eu gosto dessa divisão assim, que eu acho que fica uma coisa justa, ninguém se sente menos nem mais dentro daquele círculozinho. Mas o futuro, eu acredito que ele tem que estar alinhado para os dois, aí independe de quem ganha mais, quem ganha menos, vocês estão construindo algo juntos, vocês estão indo para o mesmo lugar. Então, não adianta que eu ganho menos, então eu não posso opinar. Não, é tudo conversado. Mas, assim, também falar que está escrito em pedra, cada um tem sua metodologia, tem gente que um não conta para o outro de jeito nenhum, não tem ideia do quanto que o outro ganha e vivem muito bem. Mas você acha que, então, que é importante ter a participação do que ganha menos, mesmo seja muito menos, ele ter até uma questão de dignidade ali mesmo para a pessoa, ou de responsabilidade, né? Inclusive, ela ter esse efeito, né? Sim, para o outro não sentir que está sendo usado como, sei lá, está se escorando ali, está acomodado. Um não se sentir um peso, o outro também não se sentir que está fazendo o outro acomodado. Eu acho que os dois lados. Eu acho que é importante. Essa questão mesmo, você falou de dignidade. Assim, quando a gente fala de finanças com consultoria, com isso, né, eu acho que para a gente ir caminhando para o final aqui, né, do nosso bate-papo de hoje, assim, tem algo que, tipo assim, que você acha que é importante, algum tema que
que você acha que as pessoas têm que saber, que devem levar em consideração, algo que a gente, né? Porque muitas vezes aqui a gente foi fazendo as perguntas, né? Mas é algo que você sempre gosta de transmitir para sua audiência, para quem está te ouvindo, para quem está lá no dia a dia. O que você acha mais que tem de muito importante, assim, que as pessoas precisam saber, precisam se atentar? Muito importante é falar de dinheiro em casa, não usar isso como tabu. Eu acho não é que brigar sobre dinheiro em casa, não, né? É falar, é conversar, né, gente? Criar o hábito. Inclusive, uma vez eu até dei uma dica para o pessoal. Falei, gente, cria um hábito, sei lá, todo dia 1º, todo dia 5. Faz isso um ritual familiar e algo agradável. Não é tipo assim, ai, que saco, vamos aqui conversar sobre isso. Sabe? Não, cria um ambiente propício, um jantar legal, alguma coisa leve para vocês discutirem um assunto. E outra coisa, gente, pelo amor de Deus, vai descobrir o que é a taxa Selic. Isso vai mudar a vida de vocês. Tem que fazer esse estudo. E tem alguém que é referência para você? Você tem algumas referências? Quem que você indica, né? Porque a gente está falando para muita gente, vai saber quem é a taxa Selic. Além da gente, né, que quiser seguir, a gente já fala disso o tempo todo, mas quem você tem como referência, né? Tem alguma personalidade aí que você admira mais, você gosta da forma? Eu gosto muito do Bruno Perini. Eu acho que a minha linha de pensamento casa muito com a dele. Eu gosto também do Gustavo Cerbasi. Eu acho a forma dele de tratar dinheiro, gastando com experiências, eu adoro, acho genial. Pessoas que têm esse viés mais leve, porém responsável com dinheiro. É o Bruno Perini aí, ó, viu, Renato? Também é uma dica aí. Tá prometendo uma bolsa lá que não consegue comprar de jeito nenhum. Você vai dando um jeito de comprar, que ele quer comprar uma bolsa lá que... Para comprar a bolsa, nem sei qual marca que é o Bruno Perini, ele quer fazer o podcast dele, ele e a esposa dele, né? Sim, sim. E aí não consegue comprar se você não for meio que um sócio, fizer parte do clube da bolsa, né? E ele tá nessa luta aí para comprar essa bolsa. Então, você também vai ter que ter essa missão de comprar a bolsa aí como inspiração do Bruno Perini. Tem mais algum ponto aí, Fernando, que você quer trazer aí, que é pra gente... Bom, acho que a mensagem foi uma mensagem bacana aqui, né? O que eu gosto de fazer esse apanhado final, assim, acho que a grande mensagem foi essa que acabou de ser falada, de sermos responsáveis ao mesmo tempo que a gente consegue viver a vida e curtir o caminho. Então, acho que essa foi a grande mensagem. De simplificar os investimentos, de não... tudo que for um fardo, você tem que repensar, tem que parar e levantar a mão ali, né? Eu acho que a grande mensagem hoje que eu acho que a gente pode sair é essa. Assim. E acho assim também, a gente não entrou muito na seara a gente já conversou com outras pessoas aqui falando da importância da mulher, né, na questão financeira, tomando frente das suas... Mas eu acho que isso é até um tema superado, né? Tipo assim, é fundamental a mulher tomar conta, você... É uma inspiração para muita gente, você tem muitos seguidores, né? Então tá no mercado financeiro, financeiramente consegue ter as suas coisas, fala de finanças, entende finanças. Então ainda a gente fala muito, né, que o mercado financeiro é extremamente ainda masculino, né? Tá tendo uma transição, mas o que eu acho é que é importante ter pessoas como você ali fazendo aquele trabalho em rede social que é capaz de inspirar, protagonista, né? Pessoas protagonizar. Então não quis nem muito entrar muito nessa área, porque eu acho assim, já é um tema que apesar de precisa ser explorado, mas eu acho que é superado, né? Eu acho que é um caminho natural, já está acontecendo, né? Ainda engatinhando, vamos falar assim, mas acho que as pessoas já perceberam que dinheiro é um assunto que vai permear a nossa vida. Desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, até depois que a gente morre até, né? Dinheiro vai ser algo relevante. Vamos cuidar bem disso. Vamos olhar para essa parte para não ser um problema. Pronto. E assim, eu gosto, então, para quem, sua rede social lá, né? Eu comecei a te seguir a partir do Renato, né? Que ele passou seu Instagram. Eu gosto muito da forma que você fala, né? Realmente, a gente fala muito aqui de falar de finanças de forma simples, sem financeiras, sem enrolação.
e, tipo assim, com o dia a dia, né? De falar coisas que acontecem na vida prática. Então, quem quer te seguir, onde é que vai te achar? Você fala mais no Instagram, tem YouTube, quais são as suas redes? Quem quiser tirar dúvida, quem quiser fazer cotação, quem quiser entender um pouco mais, te achar, como é que é? Legal, obrigada pelos elogios. Meu Instagram é Carla M. Campos, M de Miranda. Eu até tenho TikTok sim, mas ele é meio que a replicação do que eu faço no Instagram, pelo menos por enquanto, que é muita demanda, né? Assim, trabalho, vida, rede social, acaba que a gente não consegue abraçar tudo. Pode me chamar por lá mesmo, se quiser conversar, bater um papo, marcar uma consultoria, entender um pouquinho mais como que funciona o meu trabalho. Meu direct, igual eu falei, é um confessionário, eu adoro conversar com as pessoas lá, a gente tem uma troca muito bacana e eu até estou devendo colocar um site no ar, uma landing page pelo menos no ar, e vou correr atrás disso. Eu já estou atrasada, mas por lá mesmo você já tem uma facilidade muito grande de conversar comigo. Excelente. Então, obrigado, Fernandinha, aí mais uma vez. Obrigado muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Né, quem estiver assistindo aí, quiser fazer alguma pergunta, então chama ela no direct lá, ou deixa aí nos comentários do vídeo, compartilha aí com o máximo de pessoas. Muito importante pra gente chegar, a gente tá fazendo tudo aqui muito de forma orgânica. Então, seu like, você se inscrever no canal ajuda muito pra gente continuar trazendo pessoas relevantes, conteúdos relevantes. Então, espero que tenham gostado. Um abraço, vamos junto e até o próximo vídeo.